Mas tem aquele porém, né, que a nossa luta ela não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. E como eu sempre falo aqui, o nosso inimigo, né, que é espiritual, que se chama Satanás, ele não vai perder oportunidade quando ele perceber. Então, se ele tiver a oportunidade de puxar o tapete debaixo do nosso pé, ele vai puxar. Se ele vê a oportunidade de nos dar uma rasteira, ele vai dar. Se ele vê uma oportunidade de chegar e colocar, lançar uma seta no nosso ouvido, né, contra alguém, contra alguma pessoa, ele vai fazer. Então, fique sempre alerta. Lembre-se sempre disso, a nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Então não é contra pessoas, nós não temos inimigos de carne e osso. O que nós temos são pessoas que estão fracas na fé, que se deixam ser usadas por Satanás. O que a gente tem que fazer? Repreender o Satanás, bater de frente com ele e orar pela pessoa. Amém? Então, a gente não tem que ter mágoa de pessoas, a gente não tem que ter raiva de pessoas, a gente não tem que falar, não quero ver fulano de tal nunca mais na minha frente. A gente tem que entender, naquele momento ao qual ele se levantou contra você, ele estava sendo usado por alguém que não é desse mundo. E que entende e sabe tudo o que está escrito aqui. A gente está aprendendo, né? Mas Satanás sabe tudo o que está escrito aqui. Ele não tem a revelação da palavra, mas o que tem a letra aqui, ó, ele sabe tudo. Quem era ele? Ministro de louvor no céu. Ministrava diante do trono de Deus. Então ele sabe tudo o que está escrito aqui, de Gênesis a Apocalipse, da frente para trás, de trás para frente, salteado, ele sabe. E se ele precisar usar o que está escrito aqui para tentar te derrubar, ele vai usar. Se ele usou contra o próprio Jesus, como que ele tentou Jesus? Jesus 40 dias e 40 noites no deserto, sendo tentado pelo diabo. Como que ele tentou Jesus? Usando a palavra. Ele levou Jesus no alto do templo, lá no pináculo do templo, e usou a palavra. Lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que não tropece com o teu pé em nenhuma pedra. Ele usou a palavra para tentar Jesus. Então, hoje, se ele tiver a oportunidade de usar o que está escrito aqui para tentar te derrubar, ele vai usar. Por isso que nós temos que estar em comunhão com Deus, ler a Bíblia, buscar o conhecimento da palavra diariamente. Estar em comunhão, orar diariamente. Para que a hora que o Satanás se levanta, ele saiba, eu estou me levantando, mas é para cair, porque ele conhece a palavra e ele sabe o que ele vai fazer. O diabo, quando ele vai se levantar contra a gente, ele tem que se levantar sabendo disso. A hora que eu me levantar contra o Lucas, é ele que vai dar rasteira em mim. A hora que eu me levantar contra a Kelly, ela vai dar rasteira em mim. Porque ela está conhecendo a palavra e ela está praticando. Amém? Então fique com isso no seu coração. Abra comigo a sua Bíblia lá na carta de Paulo aos Efésios. Aonde que fica isso? Novo Testamento. Tem os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Depois, Atos, Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, que nós estudamos até a semana passada, Efésios, depois de Gálatas. Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Até a semana passada nós estudamos aqui sobre o fruto do Espírito, né? Nós vínhamos falando sobre as obras da carne. Depois, no domingo passado, nós vimos sobre o fruto do Espírito, que não são frutos, é um fruto só. E durante essa semana Deus me direcionou aqui para a carta de Paulo mesmo, ao povo da cidade de Éfeso, os Efésios. A cidade de Éfeso, lá na cidade de Éfeso tinha um templo muito grande ali, dedicado à deusa Diana. Quem era a deusa Diana? Era uma deusa que os gregos cultuavam e os romanos também. E nesse templo
havia os cultos à deusa Diana. E esses cultos, eles eram regados à prostituição. Então, a cerimônia de cultuar essa deusa era baseada em prostituição. Tinha os profetas e as profetisas da deusa Diana ali. Então, era um culto que muita gente amava aquilo, né? Então, eles iam lá para o culto e tinha promiscuidade, tinha coisas lá horrendas que aconteciam ali dentro. E os efésios, eles tinham até um grito de guerra. Salve a Diana dos Efésios, que era a deusa que eles cultuavam. Mas Paulo foi para lá, Paulo pregou o evangelho lá. Lá eles tinham o costume de fazer ídolos, estátuas da deusa Diana e do templo dela também. E na entrada do templo tinha uma grande pedra que eles falavam que era a própria Diana que tinha colocado. Porque um dia essa pedra caiu do céu lá e parou naquele lugar, e daquele lugar eles construíram o templo e a pedra se encontrava na entrada. Então, nada menos do que um meteorito eles cultuavam ali, como sendo a própria deusa Diana que tinha colocado. E quando Paulo então pregou o evangelho nesse lugar, muita gente se levantou contra Paulo, contra os cristãos que estavam chegando naquele lugar. Por quê? Quando ele pregou o evangelho, e o evangelho entrou no coração das pessoas, as pessoas que viviam desse comércio de ídolos, de estatuetas da deusa Diana e do templo, eles começaram a perder dinheiro. Então eles se levantaram contra Paulo, contra os cristãos ali, para tentar fazer com que eles saíssem de Éfeso. Só que é Deus que estava fazendo a obra era de Deus, e o evangelho entrou, e muitas pessoas se converteram. Depois Paulo, então, viajou, foi embora dali. Na terceira viagem missionária dele, ele voltou a Éfeso, e ele passou a habitar ali. Ele morou ali por 3 anos. Depois disso, quando ele foi embora novamente, quando chegou então essa carta aqui para o povo de Éfeso, quem que estava lá? Priscila e Áquila tinham ficado lá. Paulo estava onde? Paulo estava preso em Roma. De lá, do cárcere, então ele escreveu essa carta aos Efésios, ao povo de Éfeso, que nós vamos estudar ela, eu não sei quantos domingos. Hoje nós estamos começando, vou começar no capítulo 4. Se Deus assim nos permitir, nós vamos estudar ela mais a fundo, mais alguns domingos. Mas como eu falo, a obra de Deus, a palavra é de Deus, o rebanho é de Deus. Ele faz como ele acha que tem que fazer, né? Como ele sabe que tem que fazer, não como ele acha. Mas então, Paulo então redigiu essa carta e mandou para lá, para que fosse apresentada ao povo, fosse lida ao povo para ser colocado em prática. E então, importante aqui, interessante que Paulo foi preso, ele sofreu muita perseguição, desde quando ele teve um encontro com Cristo ao caminho de Damasco ali, que naquele momento de perseguidor ele passou a perseguido, né? Ele era doutor na lei, ele perseguia os cristãos porque ele interpretava que Jesus era o líder de uma nova seita. Então ele prendia, ele mandava açoitar, ele mandava até matar. Quando ele teve encontro com Cristo, então, a partir daquele momento, ele começou a pregar o evangelho. Nós vimos até a semana passada que ele não pediu opinião para ninguém. Ele sabia o que ele tinha que fazer, ele foi fazer e pronto. O importante é a gente frisar aqui que mesmo preso, depois de tudo que ele sofreu, de toda a perseguição que ele sofreu, açoites, né, de tudo o que aconteceu com ele foi preso e ele não jogou a toalha. Ele estava dentro da cadeia, ele podia muito bem falar assim, bom, agora eu preso aqui, o que mais que eu vou fazer? Não resta mais nada para mim fazer, a não ser clamar a Deus, orar, esperar o momento, né, que ele me chama, ou que ele me liberte daqui. Não, ele não pensou dessa forma, ele não jogou a toalha. De lá de dentro da prisão,
Ele escrevia então as cartas e enviava. Ele continuou fazendo a obra mesmo preso. E lá naquela época não tinha Messenger, não tinha Twitter, não tinha WhatsApp, não tinha nada do que nós temos hoje, né? E hoje, por muito menos do que aconteceu com Paulo, a gente quer jogar a toalha. Importante deixar frisado isso, que é para a gente pensar. Por muito menos do que aconteceu com Paulo hoje, a gente pensa em largar tudo, né? Em jogar a toalha, e não ir mais na igreja, né? Às vezes a gente se pega pensando assim, tudo que está acontecendo comigo aqui, se Deus fosse comigo, que nem o irmão fala lá, essas coisas já tinha parado. Lembra disso, Paulo estava preso, mesmo assim, ele estava fazendo a obra, ele escreveu essa carta aqui para o povo de Éfeso, de dentro da prisão. E, como eu falei, por muito menos, às vezes a gente quer largar tudo, a gente quer voltar atrás, né? É aquele exemplo que eu falo sempre, se eu estou caminhando com Deus aqui, eu começo a me afastar dele, automaticamente estou me aproximando de Satanás. Então, cuidado para você não pensar em jogar a toalha, não pensar em desistir por tão pouco. Às vezes por alguém que chega e fala alguma coisa para você que não está de acordo com aquilo que você tem aprendido na palavra, né? Às vezes o diabo ele consegue te atingir através de algum recado que ele manda através de um dos enviados dele. Como eu falei aqui, a gente não tem inimigo de carne e osso. A gente tem pessoas que são usadas por Satanás, ele usa mesmo. Muitas e muitas vezes pessoas de dentro da igreja. Ele usa, ele não perde a oportunidade. Então cuidado, talvez você hoje está aqui, talvez no seu pensamento seria a última vez que você estaria aqui. Talvez você tenha pensado essa semana, eu não quero mais saber. Se Deus não falar comigo domingo, se Deus não me der uma resposta, estou fora. Estou fora desse negócio de evangelho, de palavra, não quero mais saber. Então, Deus está te alertando, Ele te trouxe aqui nessa noite para te falar. Não importa o que esteja acontecendo, eu estou com você. Eu estou passando junto, eu estou te ensinando, estou te lapidando. Imagina se Deus pegasse José, aquele mocinho novo lá, que não aguentava sonhar e ter uma revelação que ele ia correndo contar para os irmãos. Imagina se Deus pegasse ele despreparado, um mocinho novo, colocasse lá no Egito. Hoje você vai governar o Egito. Ele estava preparado? O que ele ia fazer? Ele ia fazer coisa errada. Ele não ia saber o que fazer. Deus usou várias e várias situações para lapidar José, para preparar ele, tanto no físico quanto no emocional dele, no espiritual dele. Deus lapidou José de uma forma que não está chegando nem perto do que ele está fazendo com a gente hoje. O que Deus fez com José para poder usar ele para governar o Egito por causa dos 7 anos de fome que ia ter na terra, não chega nem perto do que Deus tem feito com a gente hoje. E por tão pouco a gente às vezes quer jogar a toalha, quer desistir de tudo. Então, fique com isso no seu coração. Nós nem entramos ainda na mensagem, mas fique com isso no seu coração, porque talvez durante esses dias você tenha pensado e não falou para ninguém. Ninguém sabe que passou isso na sua cabeça, mas Deus sabe. E Ele te ama tanto que Ele está trazendo isso para mim falar. Esses dias você pensou em desistir de tudo, em largar tudo e desaparecer. Ninguém mais vai saber da minha notícia. Então fique com isso no seu coração. Deus te ama tanto que Ele te trouxe aqui para te falar isso. E Ele está te preparando para algo grandioso lá na frente. Amém? Dá uma glória a Deus aí. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4. Então, né, eu já expliquei por cima aí para os irmãos sobre o que acontecia lá, da deusa Diana. Em outra localidade ela era chamada de Artemis. Então Artemis e Diana é a mesma deusa. Em Roma e na Grécia ela era cultuada com nomes diferentes. Mas o culto a ela era sempre direcionado ao que eu falei para os irmãos. Mas agora, Paulo, então, de dentro da prisão, no capítulo 4, então, da carta dele aos Efésios, diz assim, portanto, eu, prisioneiro no Senhor,
Suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Qual chamado que você recebeu de Deus? O que ele falou no seu coração? Efésios, capítulo 4. Capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Versículo 1. Eu vou ler de novo, ó. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor. Ó, repara que ele não está falando que ele é prisioneiro do Senhor. Então ele estava prisioneiro no Senhor. Por causa da ministração da palavra, por causa de pregar o Evangelho e da revolução que o Evangelho estava fazendo em todos os lugares onde Paulo pregava, ele estava agora encarcerado. Fala, Sueli. Lê sua Bíblia aqui de mim. O versículo aqui. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação. É isso? Uhum. É que as traduções são diferentes, É. a língua dela não estava achando. Elas são diferentes. Eu estou usando aqui a King James, ó. Portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Olha só, ele está falando para aquele povo, para os Efésios, o seguinte, ó. Eu suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados é uma só. Qual que é a esperança a qual nós somos chamados por Deus? A vida eterna, né? A partir do momento que a gente recebe Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, a partir daí, Ele começa todo um trabalho, Ele nos limpa, Ele nos transforma, Ele muda a nossa vida como um todo, né? Ele vai trabalhando em cada área da nossa vida. Ele vai usando as situações do nosso cotidiano, vai nos capacitando, vai nos lapidando, nos preparando. Aí a gente vem, recebe a palavra novamente e vai praticar, e Ele usa aquilo ali para nos preparar. Para quê? Para isso aqui, ó. Há um só corpo e um só Espírito, da mesma forma que a esperança para a qual fostes chamados, que é uma só. Qual? A vida eterna. Então a nossa esperança é essa. O nosso alvo é esse, a vida eterna, né? No dia do juízo, né? Então quando for chamada a minha senha, não vai ter tempo de eu me pedir perdão, de eu me consertar com mais ninguém, nem com Deus. Por enquanto, Jesus é nosso advogado, Ele pleiteia a nossa causa diante de Deus. Então, eu caí, eu pequei, eu busco a Deus, eu clamo, Jesus intercede por mim. E eu obtenho perdão. No dia do juízo, Ele vai ser juiz. Não adianta eu pedir perdão, falar nada para Ele nesse dia. Nesse dia Ele vai julgar a minha causa. Então, eu tenho que me consertar antes, eu tenho que estar preparado antes do momento de ser chamado a minha senha. Amém? Então, é para isso que Ele nos prepara, que Ele nos capacita para a gente viver uma vida santa. O que é isso? Separada. Separada de tudo aquilo que a gente fazia antigamente. Que hoje a gente sabe aonde a gente errava. Ele nos mostrou, Ele nos tirou daquele lugar, né? Então a nossa esperança é essa, a vida eterna. E Paulo estava falando nessa carta para aquele povo, né? Ó, é como se ele estivesse fazendo assim, falando assim para eles. E a vida eterna? E a esperança que vocês têm da salvação? Aonde que está ficando? Porque o povo estava se corrompendo. Ele morou lá 3 anos, ele pregou, ele tinha Priscila e Áquila, mais um monte de irmãos lá ajudando ele na obra. E daqui a pouco o povo estava se desviando. O povo estava sempre interessado naquilo que já não fazia mais parte da vida deles. Isso é coisa do ser humano. Mas, se eu voltar atrás, se eu voltar a praticar as coisas que eu fazia, eu vou perder a salvação. Então a esperança que eu tenho da vida eterna vai se perdendo.
Aí eu tenho que, num determinado momento, começar de novo. Então, para isso que Deus, Ele nos chama a atenção através da palavra. Para que a gente não perca o foco. Para que a gente não se deixe enganar pelo diabo, para a gente perder a esperança da vida eterna. Amém? 5, versículo 5 aí, ó. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Olha só que interessante. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, que é Pai de todos, que é sobre todos, e por meio de todos e em todos. Né? Então muita gente, quando vê isso daqui, então pensa assim, bom, se é um só Deus e é Pai de todos, então está tudo certo, minha salvação está garantida, porque Ele é Pai. Não é assim. A Bíblia fala assim, ó, que a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A todos os que creem no seu nome. Então, antes de receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, eu sou criatura de Deus, não sou filho. Mas se a gente perguntar para todo mundo aí fora, você é filho de Deus? Sou. Mas a Bíblia diz que não. Eu só passo a ser filho de Deus, a ser participante de tudo que meu Pai pode me oferecer, a partir do momento que eu recebo Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida. Então, nesse versículo aqui, ó, que muita gente interpreta que Deus é Pai de todos, é sobre todos, é por meio de todos e é em todos. Então, eu não preciso me converter? Precisa. Só há um caminho, Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai se não for por mim. Então, se não aceitar Jesus e abrir mão de todo o resto que a gente cultuava antes, não vai entrar no céu. Simples assim. E se não entrar no céu, vai para onde? Vai para o purgatório? Não. O purgatório é mentira. É invenção da Igreja Católica Apostólica Romana. O purgatório não existe. Essa história, fulano está no purgatório, vamos rezar para ele, para que Deus tenha misericórdia e leve a alma dele. Isso não existe. A Bíblia fala assim, ao homem é dada a oportunidade de morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Então, se morreu sem receber Jesus Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida, não vai entrar no céu. E se não entra no céu e o purgatório não existe, vai ficar aqui na terra? Também não. Vai para onde? Vai descer, vai pegar o elevador para baixo. Simples assim. Vai para onde? Naquele lugar onde haverá pranto e ranger de dentes por toda a eternidade. Aonde o fogo não apaga e o bicho não morre. Misericórdia, né? Então, qual que é a nossa esperança? A vida eterna. Então a gente tem que se consertar. De repente, né, não é algo grande que a gente está errando. De repente a gente está errando em algo pequenininho. Está passando desapercebido. Então é para a gente prestar atenção. Versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. O que quer dizer graça? O favor imerecido, né? É o que eu falo sempre na Santa Ceia. Nós não somos dignos, mas Deus olhou para cada um de nós e mandou Jesus para cá para morrer no nosso lugar, para pagar o preço por nós. Então hoje nós fazemos parte da graça, do favor imerecido de Deus. Nós não éramos merecedores, né? Mas pela misericórdia dele, hoje nós estamos vivendo a graça de Jesus Cristo. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi declarado, quando ele subia em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. O que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus, para preencher tudo o que existe.
Versículo 11. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então, lá no começo, no versículo 1, está dizendo assim, portanto, eu, prisioneiro no Senhor, suplico-vos que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes. Dentro da obra de Deus, qual é o chamado que você recebeu de Deus? Eu já fiz essa pergunta, estou repetindo ela. Para que Deus te chamou? Para ser uma bênção na vida das pessoas, na vida dos seus familiares, não é? Para você fazer a diferença onde você chega. Aonde você estiver, quando você abrir sua boca, quando você tomar uma atitude, as pessoas têm que ver a diferença daquele que serve a Deus e que não serve. Foi para isso que Deus nos chamou. Então a gente tem que andar da maneira que ele pôs aqui, de modo digno para com o chamado que recebestes. Então depois aqui onde eu acabei de ler, no 11, ele fala assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos. Que santos? Os separados. Quem são? Essa palavra santos significa separados. Quem são os santos? Somos nós. Não é Santo Antônio, São Pedro, São João, São Sebastião, São Benedito. Não é. Santos, toda vez que você vê essa palavra na Bíblia, santos, quer dizer separados. Alguém que foi separado por Deus. Nós somos separados por Deus. Para quê? Para viver dignamente de acordo com o chamado que recebemos. Então o que a gente tem que fazer? Mostrar essa diferença. Falar do amor de Deus para as pessoas, visitar as pessoas, orar pelas pessoas, né? Às vezes a gente está lá no trabalho, vê outra pessoa passando um problema, às vezes a gente fala assim, mas eu não vou me envolver porque eu não quero saber disso aí. Não foi para isso que Deus te chamou. Ele nos chamou para a gente andar digno de acordo com o chamado que nós recebemos. Então quem que vai pregar para as pessoas no mundo lá fora se não for a gente? Né? Quem que vai evangelizar? Quem que vai fazer a obra do evangelista? Quem vai evangelizar? Nós. Amém? Isso é para nós. Então a gente não pode se encolher, a gente não pode ter vergonha. Às vezes a gente tem vergonha, sente vergonha, está no meio de um monte de gente, sente vergonha de dar uma palavra para uma pessoa. Né? A Bíblia diz que quem se envergonhar do Evangelho, ele também vai se envergonhar diante do Pai. Então, foi para isso que Deus nos chamou, nos preparou, nos capacitou. Às vezes, eu estou falando aqui, de repente você pensa assim, mas eu não tenho capacidade para isso. Como que não? Se você conhece o que está escrito aqui, se você ora, se você fala com Deus, tem uma intimidade com Deus, a Bíblia ensina assim, abra a sua boca que eu encherei. No momento certo, quando for preciso, abra a sua boca, Deus que vai falar. Não sinta vergonha. Faça a obra de um evangelista. Deixa Deus te usar. É para isso que Ele nos chamou. Amém? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, a gente vem aqui, a gente aprende e a gente tem que colocar isso em prática onde? Lá fora. Quanta gente não está nesse mundo precisando ouvir o Evangelho, precisando de uma palavra, né? Às vezes, vou dar um exemplo aqui. O irmão viaja de caminhão. De repente o irmão está lá num lugar descarregando um negócio lá, a pessoa que veio receber, que ele está precisando de uma palavra. Deus vai fazer o irmão saber disso. E se o irmão se encolher e não der a palavra? Deus vai arrumar o jeito de levar a palavra que a pessoa está precisando. Se eu me encolher, se o irmão se encolher, ele vai mandar outra pessoa lá. Só que isso vai ser cobrado. Isso vai ser cobrado de mim, vai ser cobrado do irmão. Ah, mas eu não sei. Não precisa saber, precisa fazer. Deus que vai encher a boca. Amém? A Bíblia diz assim, quando estiver diante dos magistrados, não vos preocupeis com o que haveis de falar, porque o Espírito Santo, no momento, vai dar aquilo que você vai falar. Mas como que ele vai dar?
se eu não conhecer o que está escrito aqui? Porque ele vai dar de acordo com a palavra, né? Então eu tenho que saber o que está escrito aqui, tenho que conhecer. Eu não preciso decorar a Bíblia, mas eu preciso conhecer. Eu vou me alimentando da palavra, ela vai ficando guardada. No momento que é necessário, o Espírito Santo vai lá, dá um enter lá e sai do CPU lá e vem para a boca. É assim que Deus faz. Amém? Versículo 13. Eu vou ler o 12 de novo. Ó. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, quando ele fala aqui de maturidade, quer ver? Ó, abre sua Bíblia lá, 1 Coríntios 3. 2 livros para trás aí, ó. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Ao povo de Corinto. Não são os corintianos, são os coríntios. Olha o título que está na minha Bíblia, não sei como está na sua, mas está, ó, o crente infantil e as dissensões. Como que está na sua aí? O espírito mundano causa dissensões nas igrejas. Eu vou ler um trecho do capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios aqui, ó. Primeiro ele fala, né, onde nós acabamos de ler, até que todos alcancemos a unidade da fé, ou seja, até que todos nós falamos a mesma língua, né? E do conhecimento do Filho de Deus, o conhecimento de Cristo, do que Ele fez. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha só aqui, 1 Coríntios 3. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, mas como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite e não alimento sólido, pois não podíeis recebê-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais, visto que campeia entre vós todo tipo de inveja e discórdias. Por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é, portanto, Apolo? Quem é Paulo? Servos, por intermédio dos quais viestes a crer. E isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. De forma que nem o que planta e nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que ele estava falando aqui? O povo estava fazendo uma divisão lá. Não, eu sigo Paulo. Não, eu sigo Apolo, porque eu gosto mais da pregação de Paulo. Não, eu gosto mais da pregação de Apolo. Então estava tendo uma divisão ali. Então eles estavam sendo infantis, crianças espirituais. É o que nós não devemos ser. O que nós estamos vendo aqui, ó? Eu vou ler de novo aqui, ó. Em Efésios 4, onde a gente estava. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, o que ele está falando aqui para nós? Chega de tomar leite, chega de viver como criança espiritual. Nós somos adultos espirituais já. Então é comida sólida, nós temos que nos aprofundar na palavra. Para quê? Para que Deus possa nos usar. É para isso que Ele tem nos preparado. É para isso que Ele preparou José. É para isso que Ele preparou os apóstolos, né? Hoje é a nossa vez. Deus tem nos preparado e às vezes a gente, por tão pouco, a gente quer jogar a toalha, como eu falei no início. Deus não sabe o que faz? Sabe, né? Ele sabe tudo o que Ele fez
na minha vida, na sua vida, até o dia de hoje. Por que que Ele investiu em nós? Por que que Ele resolveu nos alcançar, nos resgatar e mudar a nossa história, mudar a nossa vida? Por que que Ele resolveu nos lapidar? Para nos usar. Primeiro, que a gente tem que ficar focado na nossa salvação. E segundo, se nós queremos ser salvos, nós queremos ir para a glória e andar em ruas de ouro e desfrutar de tudo aquilo que Ele tem preparado para nós, automaticamente nós queremos que os nossos familiares também vão, Nós queremos que os nossos colegas de trabalho também vão, não é assim? E como que eles vão se a gente não falar, se a gente não pregar, se a gente não se deixar ser usado por Deus? Então, é momento da gente crescer espiritualmente. Amém? É isso que ele está nos ensinando aqui, ó. Nós temos que alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Como isso? Na palavra. Aonde que nós vamos conhecer a plenitude do Filho de Deus, de Jesus Cristo? Aqui. E cheguemos à maturidade espiritual, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. O que essa palavra incauto significa? As pessoas ingênuas, Pessoas ingênuas e imprudentes. São incautos, sem cautela. Então, olha só. Versículo 14. O objetivo é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas teológicas, e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela malícia de certas pessoas que induzem os incautos ao erro. Então, nós não podemos mais viver dessa forma. Qualquer pessoa chega, fala alguma coisa, a gente ouve aquilo, pronto, já começa a dar mais importância para aquilo que a gente ouviu de determinada pessoa do que aquilo que a gente tem aprendido na palavra. Lembra que eu citei na ministração agora há pouco? Talvez você tenha dado ouvido para pessoas que aparentemente estejam na mesma fé, mas não. Então cuidado. Cuidado para quem você dá ouvido. Eu passei por isso, pessoas que estavam do meu lado, dentro da igreja, vestindo o uniforme de obreiro, fazendo a obra junto comigo, dia a dia, semana toda, de segunda a segunda, e estavam sendo usados por Satanás. Pessoas que frequentavam o altar. Eu passei por isso. Por que eu passei? Porque Deus é mau? Não, porque Deus estava me preparando. Então eu estou passando isso para você hoje, de experiência própria. Eu não estou falando do que alguém me falou, estou falando do que eu passei. Cuidado, porque tem pessoas dentro da igreja que são usadas pelo diabo para tentar nos destruir, para tentar esfriar a gente, para tentar nos derrubar. E isso tem em todos os lugares, em todos os ministérios, em todas as igrejas, em todas as seitas também tem. Todo lugar tem o bom e tem o ruim. Tem, assim como tem médico bom e médico ruim, tem farmacêutico bom e farmacêutico ruim, tem os crentes bons e os crentes ruins que são usados por Satanás. Por quê? Porque não está firmado na palavra. Tem comido da boca dos outros, tem aprendido errado, e se Jesus voltar, ele vai para o inferno. Então cuidado. Amém? Aprenda da palavra, busque a direção de Deus, busque a palavra, aprenda da palavra, para que você não seja enganado. Está acabando já a leitura aqui, ó. Versículo 15. Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então ele fala assim, ó. Longe disso, dessas pessoas que usam
da malícia ou de alguma coisa para tentar nos desviar, né? Longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então é para a gente crescer em Cristo, crescer no aprendizado da palavra, em comunhão com Deus. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Aqui ele está falando, para o povo, para a igreja, para nós. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, cada um de nós temos uma função dentro da igreja de Cristo, né? Assim como no nosso corpo, o olho tem uma função, o ouvido tem uma função, a boca tem uma função, a mão tem uma função, o pé tem a função dele, o joelho, a perna, o braço, o antebraço, o cotovelo. Cada junta, cada parte do nosso corpo tem uma função, não tem? Nós somos partes do corpo de Cristo. Então cada um de nós tem uma função dentro do Evangelho, dentro da igreja de Cristo. Qual que é a minha função? Qual que é a sua função? É Deus que mostra, é Deus que direciona. O que nós não podemos, né, é nos encolher, achar que a gente não é capaz. Jamais. Deus nos levantou, nos está nos preparando diariamente para quê? Para que Ele possa usar. Então, tenha em mente, cada um de nós somos parte desse corpo, né? E nenhum é mais importante do que o outro, todos têm a sua importância, né? Se tem um texto na Bíblia que ele faz a comparação. O ouvido é mais importante que a boca, né? Não é, cada um tem a sua importância. E se tudo fosse boca, como que ia ouvir? E se tudo fosse ouvido, como ia falar? Ele faz essa comparação. Então, todos nós somos importantes, ninguém é mais importante do que o outro ou menos importante do que o outro. Todos nós somos importantes. Somos parte do corpo de Cristo. Amém? E Deus tem nos preparado, nos capacitado para nos usar. Então Ele quer que a gente continue crescendo espiritualmente. Então Ele não quer que a gente seja eternas crianças espirituais. Ele quer que a gente cresça. Amém? E manter o foco, né? Qual é o nosso foco? A vida eterna. Mas enquanto não chega esse momento que nós estamos aqui, somos ferramentas dentro de uma grande caixa. Eu faço sempre essa comparação. Deus olha para a igreja como a gente olha para uma caixa de ferramentas, né? A gente vai lá, abre a caixa de ferramenta, ali tem ferramenta para cada determinado trabalho que a gente vai fazer. Assim somos nós dentro da igreja. Deus abre a caixa de ferramenta, né? E Ele não vai pegar lá uma chave 10 para soltar uma porca 14. Não dá. Então Ele vai pegar a chave 14, né? Ele não vai pegar um alicate, assim como na obra aqui fora, no mundo aí. A gente não vê um eletricista descascando um fio com uma enxada, né? Da mesma forma, um cortador de cana não vai com o alicate do eletricista cortar cana. Para cada trabalho tem uma ferramenta, assim somos nós aqui dentro. Para determinados trabalhos, Deus tem uma ferramenta certa. Então, tem coisa que Ele vai me mandar fazer, que se Ele mandar o Lucas fazer, não vai funcionar da mesma forma. Então, Ele vai mandar o Márcio. E a mesma coisa, tem coisas que Ele vai mandar o Lucas fazer, que se Ele mandar o Márcio, não vai surtir o resultado esperado. Então, aquilo é para o Lucas. O Lucas é a ferramenta certa para aquilo. Para outra determinada situação, a ferramenta certa é o Alex. Se for o Lucas, não vai dar certo, não vai funcionar, não vai surtir efeito. Então ele manda o Alex. Para outra situação, se ele mandar o Alex, ou se ele mandar o Lucas, ou ele mandar o Márcio, não vai dar certo, não vai funcionar. Então ele vai mandar a Silvia, ou ele vai mandar a Kelly, ou ele vai mandar a Ana. Para cada situação existe uma ferramenta certa. Amém? Assim somos nós dentro da igreja. A igreja é essa caixa de ferramentas. E as ferramentas somos nós. Mas nós temos que estar preparados, né?
Para que vai servir uma faca dentro dessa caixa de ferramentas se ela não tiver fio de corte? Se ela tiver sem afiar? Não vai servir para nada, né? Para que vai servir um alicate se ele não tiver um dos cabos dele? Não vai servir para nada. Não é assim? Então, tenha isso em mente. Você faz parte de uma caixa de ferramentas muito útil na obra de Deus. Então, esteja pronto e preparado para o momento que Deus vai te usar. Como que é isso? Tendo comunhão com Deus, orando diariamente e buscando a palavra diariamente, estudando a palavra. Amém? E não joga a toalha. Amém? Não joga a toalha. Se você estava pensando nisso, como eu falei no início, joga fora esse pensamento não é de Deus, isso aí provém de Satanás. Deus te chamou para uma grande obra e Ele está te preparando para isso. Então, aguenta firme aí. Aguenta firme que Deus não erra, Ele sabe o que Ele está fazendo. Amém? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, assim como o Senhor me entregou, meu Deus, essa mensagem, e eu coloquei diante do Senhor que eu seja claro e objetivo, assim o fiz. Creio, meu Deus, que não sobrou dúvida nenhuma. Mas se alguém ficou com alguma dúvida, Senhor, que ele venha falar comigo no final, que o Senhor esclareça a dúvida dessa pessoa para que ela não vá levando essa dúvida para casa. E, meu Deus, em nome de Jesus, continua nos preparando, nos capacitando para essa grande obra. Nos dá, meu Deus, a condição, abre nosso entendimento, meu Deus, muda o que tem que ser mudado para que a gente esteja sempre apto, sempre pronto, meu Deus, para o momento que o Senhor precisar, para usar essa ferramenta, para a honra e a glória do Teu nome, Senhor, em nome de Jesus. E você diz amém e graças a Deus. Amém, irmãos?